A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar nos oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros
adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Joel contém apenas 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: bênçãos sobre o povo de Deus. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gálatas, capítulo 5. Para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Gálatas, capítulo 5. Contém 26 versículos, que diz assim: a vida pelo Espírito. Nos versículos 24, 25 e 26 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Ageu, capítulo 2. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Ageu, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Ageu, capítulo 2. Contém 23 versículos, que fala assim: obstáculos à construção do templo. Nos versículos 10, 11 e 12.
Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla das tuas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderão: Não. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Capítulo 3 do livro de Amós, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Amós, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: Juízos são proclamados contra Israel, nos versículos 7, 8 e 9. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 6 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Cantares, capítulo 6, Cantares de Salomão, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. O livro de Zacarias contém 14 capítulos. Zacarias, capítulo 10. Para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Zacarias, capítulo 10, contém 12 versículos, que diz assim: os cuidados de Deus por seu povo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, e fá-lo-eis voltar, porque me compadeci deles. Então serão como se eu não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e
os ouvirei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que estamos apresentando em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 62. Vamos aqui na denúncia de número 62, que diz assim: muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8. Foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se você provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 1. Na oração de número 1, que diz assim: Senhor Deus, haja expulsão de todo espírito imundo através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio do rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Hebreus, capítulo 1. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Hebreus, capítulo 1, contém
14 versículos, que diz assim: Cristo, enviado pelo Pai, é superior aos anjos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 12 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 12, contém 25 versículos, que diz assim: a despedida de Samuel como juiz. Nos versículos 2, 3 e 4. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, meus filhos estão convosco e tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem o boi tomei, de quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, da mão de quem tenho recebido suborno, para com ele encobrir os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. O livro de Josué contém 24 capítulos. Josué, capítulo 6. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Josué, capítulo 6, contém 27 versículos, que diz assim: Raabe é salva, nos versículos 22, 23 e 24. Josué, porém, disse aos dois homens que tinha espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Não deixem de escolher um número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo contém 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 1 Timóteo. Contém 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo, para os rebanhos de número 14
e rebanho de número 13 estarem meditando. No capítulo 2 de 1 Timóteo, contém 15 versículos, que diz assim, instruções sobre a adoração. Nos versículos 3, 4 e 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 19 do livro de Números, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Números, capítulo 19, contém 22 versículos, que diz assim: a novilha vermelha e a água purificadora, nos versículos 6, 7 e 8. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim e os lançará no meio do fogo, que queimará a bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes, banhará a sua carne na água e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que o queimou lavará as suas vestes com água, em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, 25 capítulos. O livro de 2 Reis contém 25 capítulos. Capítulo 10 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 10 contém 36 versículos, que diz assim: Geu extermina os descendentes de Acabe, nos versículos 3, 4 e 5. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual pondo sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimos e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós resistir-lhes? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciões e os tutores mandaram dizer a Geu: teus servos somos, e tudo quanto nos disseste faremos. A ninguém constituiremos rei. Faz o que parecer bom aos teus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 60. Vamos aqui na denúncia de número 60, que diz assim: muita atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, foco no 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 15. Oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 15 diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do sangue, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalize em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Lamentações, contém 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 1. Contém 22 versículos, que diz assim: a desolação de Jerusalém, nos versículos 1, 2 e 3. Como está sentada, dilataria aquela cidade. Como está sentada, solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhes correm pelas faces, não tem quem a console entre todos os seus amantes, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram entre as suas dificuldades. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 11 contém 34 versículos, que diz assim: fala sobre a ceia do Senhor, nos versículos 17, 18 e 19. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. E lembrando
que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 3, contém 22 versículos, que diz assim: conselhos conjugais, nos versículos 2, 3 e 4. Considerando a vossa conduta casta e respeitosa, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se admoestavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias contém 52 capítulos. Capítulo 52 do livro de Jeremias. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 52. Contém 34 versículos, que fala assim: a libertação de Jeoaquim. Nos versículos 32, 33 e 34, diz assim: e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana no seu dia, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Judas, um capítulo. Judas contém apenas um capítulo com 25 versículos, que fala assim: advertências e conselhos. Nos versículos 21, 22 e 23. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhas misericórdia, com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 7. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 7. Contém 51 versículos, que diz assim: a mobília e os utensílios para o templo, nos versículos 13, 14 e 15. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira.
E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Não deixa aí de mentalizar em um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo estando aqui presente, sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Graças a Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, contém 35 versículos que fala sobre a intercessão pelo povo. Nos versículos 30, 31 e 32. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Naum, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive, nos versículos 1, 2 e 3. O destruidor subiu contra ti, guarda tua fortaleza, guarda tu a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os brotos da sua videira. Os escudos dos teus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro, o livro de Malaquias, contém 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Contém 6 versículos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, fala sobre o dia do Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios
porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre o anticristo, nos versículos 1, 2 e 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Contém 11 versículos que fala sobre a visão do trono no céu. Nos versículos 2, 3 e 4. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de mentalizarem aí um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Tiago, contém 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Tiago, capítulo 1. Vamos aqui, Tiago, capítulo 1. Contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 7, 8 e 9. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem de coração vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 23. E em João capítulo 7.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Saiu a denúncia de número 61. Denúncia de número 61 diz assim: as denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando, para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos números. Mentaliza aí, escolha um número de 1 a 24. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Se você escolher o número 15, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Número 6, Ageu, capítulo 2. Número 18, Amós, capítulo 3. Número 1, Cantares, capítulo 6. Número 16, Zacarias, capítulo 10. Número 12, Hebreus, capítulo 1. Número 20, 1 Samuel, capítulo 12. Número 22, Josué, capítulo 6. Número 7, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 2, Números, capítulo 19. Número 13, 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, para quem escolheu o número 13. Número 4, Lamentações, capítulo 1. Número 10, 1 Coríntios, capítulo 11. Número 24, 1 Pedro, capítulo 3. Número 23, Jeremias, capítulo 52. Número 17, Judas, capítulo 1. Número 19, 1 Reis, capítulo 7. Número 5, Êxodo, capítulo 32. Número 8, Naum, capítulo 2. Número 9, Miqueias, capítulo 4. Número 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 14, Apocalipse, capítulo 4. Número 3, Tiago, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Vamos agora para nossas finalizações, que diz assim:
Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão mais uma vez pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. E agradeço também a presença de cada um de vocês por permanecerem comigo até agora. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.